Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria. Como de costume, no final de semana eu vou falar a respeito das principais marcas batidas, principalmente abordando os filmes Indiana Jones, o filme do Flash e alguns outros lançamentos. Então, vamos lá! Então pessoal, como vocês sabem muito bem, esses últimos meses, ou principalmente esse último mês, foi repleto de grandes decepções nas bilheterias. Foi um flop atrás do outro, aquele meme, né, do segura minha cerveja, parece que já tá no seu quarto ou quinto membro, digamos assim, porque todo mundo vem e parece que tenta trazer um flop maior, e dessa vez quem chegou foi o filme do Indiana Jones da Disney, que é um produto da Lucasfilm, que já é o quinto filme de uma franquia, que custou mais de 300 milhões de dólares. Eu vi alguns sites falando dos 295, eu vi outros sites falando 300 milhões, eu vi sites falando 330 milhões de dólares, então eu levei em consideração 300 milhões, que parece ser o número que mais pessoas estão falando a respeito, só que o filme teve uma abertura bem ruim de 60 milhões de dólares. Isso, obviamente, em território americano, porque fora dos Estados Unidos o filme fez 70 milhões de dólares e chega hoje a 130 milhões. Também tem sites reportando uma abertura de 82 milhões, só que eles já estão levando em consideração o feriado de 4 de julho, ou seja, eles já estão considerando o que o filme vai fazer amanhã e o que o filme vai fazer depois de amanhã, o que eu não gosto de fazer, então eu estou levando em consideração somente os números que já foram reportados. A franquia Indiana Jones, eu admito que não é uma das minhas franquias favoritas, nunca me pegou, digamos assim, né, como outras grandes franquias. Eu já assisti todos os filmes algumas vezes, eu tenho o box da quadrilogia, eu respeito, né, a obra do George Lucas e do Steven Spielberg, o Harrison Ford ali atuando no papel principal, mas eu acho uma franquia meio antiquada, meio cafona. Eu sei que isso é intencional, mas não é um estilo de filme que eu gosto tanto assim. O Spielberg usa várias artimanhas antigas, né? Ele usa algumas coisas ali no filme que também não me agradam muito. Eu gosto muito da trilha sonora, né? Eu acho a trilha sonora do filme uma das melhores que tem, mas como franquia não me agrada tanto assim. E eu fiz um quadro para mostrar aqui para vocês os números dos filmes da franquia, assim como o ano de lançamento de cada um deles. Então o primeiro filme foi lançado em 1981, que é Os Caçadores da Arca Perdida, né? Eu coloquei somente o outro nome, né, para não ter que colocar Indiana Jones e os. Então vocês entendam, né, que o nome de todos os filmes tem Indiana Jones no título. Uma curiosidade é que o primeiro filme não se chamava Indiana Jones, era somente Raiders of the Lost Ark, né, era somente Caçadores da Arca Perdida. Só que aí, conforme os outros filmes foram sendo lançados, eles adicionaram o Indiana Jones, né, ao título desse filme. Mais ou menos como aconteceu, por exemplo, com o filme do Rambo, né, que hoje todo mundo conhece como Rambo. Quando foi lançado, não era o título do filme, era o nome do protagonista. Então, começando, né, o filme fez 248 milhões nos Estados Unidos, 389 ao redor do mundo inteiro, com um orçamento de 18 milhões de dólares. Vocês vão ver que a parte mais relevante desse quadro não são os números totais, e sim o orçamento de cada filme. Depois a gente avança para o Templo da Perdição, 179 milhões nos Estados Unidos e 333 milhões mundialmente. Então esse filme trouxe uma grande queda e um orçamento bem maior, né, um orçamento de 28 milhões. E depois a gente avança para a Última Cruzada, 197 milhões nos Estados Unidos e 474 milhões ao redor do mundo todo, mais um orçamento de 48 milhões. Então, mesmo que o filme tenha tido a maior bilheteria dos três mundialmente, o filme também teve um orçamento muito maior. E aí a gente avança muito tempo, né? 20 anos depois, a gente tem o filme Reino da Caveira de Cristal, com 317 milhões em território americano, 790 milhões ao redor do mundo todo e 185 milhões de orçamento. Então o orçamento triplicou, quase quadruplicou entre o terceiro e o quarto filme. E eu lembro de pensar na época que esse orçamento já era absurdo, né, do Indiana Jones 4. Aí veio o Indiana Jones 5, falou, segura minha cerveja, e fez um filme que custou acima dos 300 milhões. E hoje o filme tem 130 milhões nas bilheterias. Então a melhor forma da gente olhar é quantas vezes o filme bateu o seu próprio orçamento no mercado internacional. Eu fiz esse quadro para vocês também. O primeiro filme bateu 21 vezes, o segundo filme bateu 11 vezes, o terceiro filme bateu 9,8 vezes, o quarto filme 4,2 vezes e esse último filme, incríveis
0,4 vezes o seu orçamento. Obviamente que o filme acabou de iniciar a sua jornada, só que os filmes hoje são cada vez mais front-loaded, né? Cada vez mais eles trazem grande parte da sua bilheteria no primeiro e no segundo final de semana. Então, eu acho que já vai ser uma surpresa se esse filme conseguir bater o próprio orçamento de 330 milhões de dólares, mais ou menos nessa faixa, né, como eu disse que eu tenho visto por aí. Então eu vou continuar atualizando esse quadro aqui, né, mudando quantas vezes o filme fez, porque eu acho que esse filme vai ser um dos grandes desastres. Ele não foi nem o pior desastre desse final de semana, como eu vou mostrar pra vocês no decorrer do vídeo. E pessoal, eu queria falar com vocês rapidamente a respeito do esquenta pro Prime Day lá da Amazon. Já tá rolando, tem muitas promoções acontecendo, eu mesmo já comprei algumas coisas por lá. Se vocês quiserem, eu vou deixar o meu link aqui abaixo para vocês darem uma olhada. Se tem alguma coisa que vocês querem comprar, não deixem de entrar, porque tem muita coisa legal e eu vou trazendo novidades para vocês a respeito do Prime Day, né? Conforme esse dia de promoções for chegando, eu vou trazendo novidades aqui para vocês, porque acontece já nesse próximo mês. Aí na segunda posição ficou Homem-Aranha Across the Spider-Verse. O filme fez mais 11,5 milhões de dólares, com mais uma queda muito baixa de 39%, então esse filme realmente está voando, né? O filme está tendo uma performance muito boa em território americano, o filme não está tendo uma performance muito boa fora dos Estados Unidos, talvez por ser uma animação, talvez, né, por outros motivos que a gente viu também com o filme da Pequena Sereia, que não conseguiu conquistar, né, o mercado internacional, mas o filme Across the Spider-Verse está sendo um fenômeno em território americano. O filme chegou a 339 milhões de dólares, que é um resultado muito bom, só que internacionalmente o filme não conseguiu fazer o mesmo número. O filme chega hoje a 607 milhões de dólares e a proporção, né, entre o mercado norte-americano e o mercado internacional tá bem parecido com os números do filme da Pequena Sereia. E o filme continua avançando bastante, né, como vocês podem ver nesse quadro que eu faço semana após semana. O filme foi de 208 para 389, 489, 560 e agora 607. Então ele caiu de 100 milhões no período de uma semana para 71 e agora para 47. Então eu imagino que ele ainda vai trazer mais uns 30 milhões ou 35 milhões nesses próximos 7 dias. E eu acho que o filme tem potencial para no final da sua corrida chegar próximo da marca dos 700 milhões. Não é aquele fenômeno, mas com certeza para um filme que tem um orçamento de 100 milhões de dólares é uma bilheteria muito boa. Aqui comparando com os outros filmes, né, da franquia Homem-Aranha, a gente tem todos os outros, eu não vou nem falar um a um, né, só comparando com seu antecessor, 375 milhões de dólares contra 607 milhões. Não parece que ele vai conseguir dobrar a bilheteria do seu antecessor, mas ainda é um dos melhores resultados entre um primeiro e um segundo filme. O único que eu lembro que foi melhor em termos percentuais foi o Exterminador do Futuro, que o primeiro fez cerca de 80 milhões e o segundo fez muito mais do que o dobro. E das 4 sequências que a gente viu até agora, né, se a gente separar todas as franquias do Homem-Aranha, o Tobey Maguire, o Andrew Garfield, o Tom Holland e agora essa nova franquia, é a segunda vez que o segundo filme tem uma bilheteria maior do que o primeiro. As pessoas vão argumentar, mas o filme do Tom Holland só teve porque veio depois de Ultimato. Pra mim isso não é tão relevante assim. Obviamente foi relevante na época, mas não dá pra gente negar que o filme fez mais dinheiro do que o segundo. Motivos podem existir muitos para qualquer uma dessas franquias, só que o filme fez mais, assim como o Across the Spider-Verse fez muito mais do que o primeiro. E na terceira posição ficou o filme Elementos, que curiosamente está tendo uma performance muito melhor do que do filme do Flash, que já saiu do top 5 no seu terceiro final de semana. Então o filme está tendo uma performance terrível. O filme Elementos também vai perder muito dinheiro para a Disney, também vai ser uma grande decepção. Só que eu acho que a decepção vai ser muito menor, porque se trata de um filme original, a Pixar estava lançando seus filmes diretamente no Disney Plus, então a Disney pode argumentar, né, tudo que vier das bilheterias é lucro, porque o nosso objetivo é jogar esse filme no Disney Plus, é trazer usuários, né, para o serviço de streaming. Então talvez, né, eles tenham essa desculpa, digamos assim. Mas o filme que custou 200 milhões de dólares chega hoje a somente 186 milhões de dólares ao redor do mundo todo, mesmo que o filme tenha tido uma queda de somente 39% e uma bilheteria de 11,3 milhões de dólares nesse que é o seu terceiro final de semana também. Como eu falo sempre aqui pra vocês, um filme pode ter quedas minúsculas, só que se o filme não teve uma abertura muito boa, essas quedas vão ser quase irrelevantes para o filme ser lucrativo ou não.
porque se o filme tivesse aberto com 100 milhões de dólares, ele poderia cair 70%, que ele traria mais dinheiro do que um filme que abriu com 50 e teve uma queda de 50%. Então não tem só um fator decisivo. Obviamente o primeiro e o segundo final de semana são os mais relevantes, só que outros fatores também podem decidir se o filme vai ser lucrativo ou não. No caso desse filme, o orçamento absurdo com certeza é um grande impedimento. Se o filme tivesse custado 100 milhões, que é o que o filme Across the Spider-Verse custou, então é possível que uma grande animação custe nessa casa dos 100 milhões. Tem outro filme, inclusive, que eu vou falar hoje, que custou abaixo dos 100 milhões de dólares, só que a Pixar gasta sempre na casa dos 200. Então, eu não sei o que eles fazem por lá, né, para o filme custar tão caro assim, mas é a realidade. Aí, avançando para a quarta posição, ficou o filme No Hard Feelings, que é um filme com a Jennifer Lawrence. O filme trouxe mais 7,5 milhões de dólares, caindo 50%. E o filme chega a praticamente 50 milhões de dólares, né? Tá um pouquinho abaixo disso. Só que o filme custou 45 milhões. Então ele ainda tem que trazer muito dinheiro para conseguir cobrir, né, o seu orçamento, que eu acho que não vai acontecer, considerando a queda de 50%. O filme aqui no Brasil, né, se chama Que Horas Eu Te Pego, e eu não acredito que o filme vai ter um apelo muito grande a partir de agora. Obviamente, os estúdios têm outras formas de conseguir esse retorno, né? Afinal, se trata de um filme da Sony Pictures e a Sony não tem o próprio serviço de streaming, então já está embutido ali no orçamento que eles vão vender esse filme para algum serviço de streaming depois. Então isso com certeza ajuda financeiramente esse estúdio, que parece que tem uma estratégia muito positiva nessa guerra dos streamings atualmente. E finalizando o top 5 ficou Transformers: O Despertar das Feras, que fez mais 7 milhões de dólares. E curiosamente, apesar de ser uma decepção também, apesar do filme provavelmente perder dinheiro para Paramount, eu diria que é um dos flops mais sutis aí no decorrer desse ano, porque o filme teve uma aceitação positiva. Eu acho que trouxe de volta o ânimo da franquia Transformers. Eu acho que as pessoas que assistirem esse filme em casa vão querer retornar para um possível, né, sétimo filme, sexto filme, depende de como você conta aí os filmes da franquia Transformers. Só que não dá pra gente negar que o filme é um flop, porque ele tá bem atrás de todos os outros filmes da franquia, né? Ele tá com 379, o filme mais fraco até agora é o Bumblebee, que não faz parte da cronologia oficial, digamos assim, que fez 467, e o filme mais fraco de todos os Transformers, mesmo de todos os 5 primeiros, é o quinto, que fez 607 milhões. Então o filme mais fraco da franquia até hoje ainda é um sucesso muito maior do que esse filme. Então eu acho que alguma coisa eles vão ter que fazer para conseguir ser lucrativo nos próximos. E na sexta posição ficou talvez o maior fracasso do ano em termos percentuais, não em termos absolutos, porque foi um filme que custou 70 milhões de dólares, que não é um orçamento baixo, mas também não é um orçamento absurdo. Só que o filme que custou 70 milhões, guardem esse número, o filme abriu com 5 milhões de dólares. Então o filme abriu com 14 vezes o seu orçamento, 14 vezes menor, né, na verdade, do que o seu orçamento. Seria o equivalente ao filme do Flash abrir com mais ou menos 15 milhões de dólares, sendo que ele abriu com muito mais do que isso. Então, mesmo se a gente comparar com os grandes flops do ano, em termos percentuais, mesmo considerando o orçamento de 70 milhões, esse filme da DreamWorks, né, que é o filme Ruby, teve uma das piores aberturas de todos os tempos, né? O filme realmente foi uma grande decepção, o filme teve um marketing horrível, o design do filme parece ser bem bobinho, né? Não agradou, pelo menos eu não tive vontade nenhuma de assistir esse filme. Inclusive um amigo meu falou que nem foi assistir o filme, mesmo tendo sido convidado, porque não queria pagar o Uber para ir até o cinema, porque o filme realmente não despertou nenhum interesse. E internacionalmente a situação não é tão melhor assim, porque o filme chega a somente 12 milhões de dólares. Mesmo que o filme venha a ter um multiplicador 6 ou 7, o filme vai chegar somente no seu orçamento e ainda vai dar bastante prejuízo. Então as pessoas gostam de falar da Disney, eu entendo, né? A Disney é a maior empresa de entretenimento hoje, junto com a Netflix. Então as coisas que dão errado para a Disney acabam tendo um peso muito maior. Só que a gente tá vendo aqui, né? Isso eu não chamaria nem de um flop. Para mim é uma total irrelevância da DreamWorks, como que eles lançam um filme em muitas salas de cinema e o filme traz somente 5 milhões de dólares. Realmente é um absurdo, e esse filme também já entrou na lista dos grandes flops. Como eu falei, né,
o Segura Minha Cerveja tá indo bem longe e parece que toda semana alguém assume esse manto. E aí vamos falar do filme do Flash, então, depois de ter uma queda absurda do primeiro para o segundo final de semana de 72%, o filme trouxe mais 67% de queda e fez somente 5 milhões de dólares no seu terceiro final de semana. 5 milhões de dólares é uma performance ridícula para um filme de super-herói, não só para um filme de super-herói, como para um grande crossover, né, que traz outros grandes personagens, que trouxe, né, uma grande expectativa. Pô, é o filme que tá trazendo o fim desse universo DC, é um filme que pode recomeçar tudo. Então mesmo as pessoas que estão usando o fim do universo DC como justificativa, outras pessoas poderiam usar como justificativa para ir até a sala de cinema pensando, pô, é o Flash, né? Pode ser que o Flashpoint aconteça, pode ser que mude tudo, pode ser que esse seja o começo do próximo universo. E isso também não animou as pessoas para irem até as salas de cinema. Então eu não acho que seja um argumento tão forte assim, lembrando que eu fiz um vídeo falando a respeito dos 10 motivos pelos quais eu acho que o filme do Flash flopou. Se vocês quiserem, eu vou colocar ele aqui do lado para vocês darem uma olhada. Em 3 finais de semana, o filme do Flash ainda não bateu a marca de 100 milhões de dólares, ele tá com 99 milhões de dólares hoje, que também é uma performance terrível para um filme como esse. A maioria dos filmes da DC, na era do Zack Snyder, digamos assim, batia 100 milhões de dólares já no primeiro final de semana. Esse filme não conseguiu fazer isso em 3. E só fazendo um check-up rápido de alguns filmes, o filme do Super Mario Bros. Continua crescendo bastante, como vocês podem ver aqui no quadro, cresceu mais 8 milhões de dólares e tá bem próximo de bater a marca de 1,350 bilhão, vai bater provavelmente amanhã, porque é o feriado lá de 4 de julho, 3 de julho, né? Um feriado emendado lá nos Estados Unidos, então com certeza esse filme vai trazer bastante dinheiro. Outro filme que eu não posso ignorar também é Guardiões da Galáxia Volume 3, que bateu 835 milhões de dólares. Um volume muito bom, considerando, né, que os filmes da Marvel têm decepcionado. E o filme da Pequena Sereia, que bateu a marca de 500 milhões, chegando a 523 milhões de dólares. Se continuar nesse ritmo, o filme pode chegar até 570 ou até 600 milhões de dólares. Não vai pagar o seu orçamento, mas com certeza vai ser um flop muito menor do que parecia, né, na primeira semana, porque o filme tá tendo pernas muito boas nos Estados Unidos. E para fechar o vídeo, como de costume, o top 5 no mercado norte-americano é o seguinte: o filme do Super Mario Bros. Com 573 milhões de dólares, o filme do Guardiões da Galáxia com 354, Spider-Man com 339, A Pequena Sereia com 280 e o Homem-Formiga e a Vespa com 214, fazendo render esses 214, né? Ficando mais uma semana no top 5, principalmente porque muitos outros filmes fracassaram. Porque pelo menos meia dúzia de outros filmes já deveriam ter batido essa marca de 214 milhões. E no mercado internacional, Super Mario Bros. Com 1,347, Guardiões da Galáxia com 835, Velozes e Furiosos com 707, Full River Red com 673 e Spider-Man entrando nessa lista com 607 milhões. Então é isso, pessoal, esse foi o resultado do final de semana, essas foram as principais marcas atingidas. Eu gostaria primeiro de saber o que vocês acham do novo filme do Indiana Jones, né, o que vocês acham do resultado e principalmente da franquia como um todo. Eu queria saber realmente o que vocês acham e também o que vocês acham principalmente da bilheteria do filme do Flash. Como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.